Olá, gente, tudo bem? Aqui quem fala é o Marcos, seja bem-vindo ao nosso canal. Nesse vídeo nós vamos mostrar aqui como funciona a leitura de uma mesa real com o tarô. É um método muito semelhante ao mesa real por casas do baralho cigano ou Petit Lenormand e que permite tanto uma abordagem de predição quanto de autoconhecimento também. Então nós vamos mostrar aqui na prática, né, caso você deseje fazer uma leitura por esse método. Né? Abrir as cartas, a gente joga geralmente uma mandala ou um método de 9 casas devido à sua praticidade e objetividade, para sobrar mais tempo para o consulente fazer as suas perguntas mais específicas, mais objetivas. Bem, o tempo que a gente propõe para esse método é de 3 a 4 meses. Né? Então, jogar de 3 em 3 meses ou de 4 em 4 meses. Aí fica a gosto do consulente. A primeira coisa que a gente vai fazer é escolher o personagem que vai representar o consulente. Se o consulente for solteiro, a gente marca ele ou com a carta do mago, né? No caso, se ele for do sexo masculino, ou então nós podemos marcar com a papisa, no caso ela sendo, né, se for uma consulente. No caso aqui, esses dois personagens a gente vai marcar para pessoas solteiras. Já se a pessoa é casada ou um pai de família assim mais amadurecido, a gente vai marcar o homem com o imperador e a mulher com uma imperatriz. E o seu cônjuge, né, a gente vai marcar justamente, no caso, a imperatriz ou o imperador, dependendo do sexo do consulente. No caso, se for uma pessoa homossexual, a gente vai marcar o imperador como a pessoa mais velha dentro do relacionamento e o mago o mais jovem, né? Ou então a imperatriz e a papisa. Aí algumas pessoas podem se perguntar, mas não vai tirar recurso das cartas? Não, porque quando você marca o mago, por exemplo, para um jovem, um solteiro, a gente vê atributos relacionados ao mago, né, nessa carta. A expectativa, os começos na vida, né, assim como também a papisa. E já um imperador, uma imperatriz são pessoas mais amadurecidas, mais independentes. Né? E dos atributos que a gente pode relacionar à imperatriz, por exemplo, é de mãe de família, assim como do imperador de um pai de família. Isso não significa que, ao longo da análise, essas cartas, esses arcanos, não possam significar outras coisas. Então, podem sim, dependendo de onde parte a análise, já que a gente vai analisar as cartas de 22 pontos de vista diferentes. Né? Diferentes aí. Bem, depois de selecionados os personagens, a gente pode perguntar para o consulente se ele deseja analisar algum assunto de forma específica. Suponhamos que a pessoa tenha uma questão na justiça, então você pode marcar a casa 8 como a casa da justiça. Aquela casa 8 ela vai representar os temas relacionados à causa na justiça daquele personagem, daquele cliente, né? Aquele consulente. Se a pessoa tem um relacionamento extraconjugal, a gente pode marcar a casa 6 como a casa que vai representar esse caso, ou esse amante ou essa amante do consulente. Certo?
Se o consulente tem filhos, a gente pode marcar também uma carta que lembre filhos, como por exemplo a casa do mago. A gente pode marcar também a casa do sol, né, como a casa dos filhos também. E a profissão do consulente também. Seria interessante você escolher uma casa adequada para representar a profissão. Se é um vendedor, por exemplo, você pode marcar a casa da profissão, do trabalho dele, como a casa 1. Se é uma bibliotecária, você pode marcar a casa 2. Se você vai jogar para uma pessoa que tem um negócio próprio, a gente pode marcar a casa 4. Né, ou trabalha em um cargo de gerência, de chefia, podemos marcar a casa 4 como a casa da carreira e da profissão. Então, nesses casos, é interessante a gente marcar também, além dos personagens, marcar as casas. Então, a gente identifica primeiramente o perfil do consulente. Nesse caso, nós vamos fazer uma leitura aqui para um indivíduo que é casado, que trabalha como vendedor, né, e que não tem filhos. Então, ele vai ser o imperador, a esposa dele vai ser a imperatriz e o trabalho dele vai ser a casa 1. Né? Como ele é vendedor, a gente vai marcar a casa 1 como a casa do trabalho. A gente vai ler outros aspectos também nessa casa, mas basicamente vai representar isso, certo? E outro detalhe interessante é o seguinte: a gente, quando está fazendo uma leitura de cartas com o tarô, a gente usa muito o recurso dos adjetivos, dos verbos, principalmente o verbo estar, né? Já aqui você vai puxar mais de substantivos para fazer a sua leitura, né? Então é interessante que você domine bem o conhecimento das cartas para você fazer uma leitura legal, certo? Em alguns casos, as cartas vão mostrar aspectos mais literais, em outros casos mais psicológicos, então depende também da forma como você quer conduzir a leitura, mas em ambos os casos vai funcionar, certo? Então vamos lá, vamos demonstrar aqui como funciona na prática a leitura desse sistema, desse método. Então a casa 0, onde aparece aqui a justiça, né, nós vemos aqui o que é que o consulente busca. Né? O que é que ele está à procura e não sabe assim direito? Ele está em busca de justiça, olha só. A gente vê aqui já na casa do louco a carta da justiça. Então ele está em busca de fazer algum ajuste, né? Ele pode estar em busca de justiça, por exemplo, né? De agir com justiça naquele período, né? Já que a gente mostra aqui o que é que ele está buscando e pode estar um pouco assim perdido, é o início da jornada, né? Então ele está em busca de justiça ou fazer algum ajuste na vida dele. E quando a gente vai lá para a casa 8, que é a casa da justiça, vemos o eremita, né? Então ele busca fazer alguns ajustes, talvez para ter paz, né? Talvez motivado aí pela a sabedoria, pela maturidade, né? Que ele está vivendo aí. Então a gente pode relacionar aqui já a carta na justiça com do eremita. A gente vai buscar sempre na casa que a casa em análise está ocupada, tem uma carta
né? No caso a justiça, então a gente vai buscar elementos que complementem a leitura dessa casa na casa que esse arcano rege, né? Sempre. Então a gente vê aqui que esse consulente está em busca de justiça ou de fazer ajustes motivados pela busca de paz, de maturidade. Então é isso que nós vemos aqui já de cara. Bem, no trabalho desse consulente, que é a casa 1, a gente vê aqui um pouco de instabilidade. Vemos aqui a roda da fortuna. E essa instabilidade trazida pelo destino está causando aqui um desconforto, uma dor, um sofrimento, porque a carta do mago está justamente na carta da dor, da interrupção. Se o consulente perguntar, existe a possibilidade de eu ser demitido da loja que eu trabalho? Aqui é uma resposta que pode indicar sim uma demissão. Olha, no mínimo ele vai ficar desconfortável nesse período, né, em relação ao trabalho dele, que é vendas. Além disso, a carta da roda da fortuna aqui na casa 1, ela vai mostrar que as iniciativas desse consulente podem mudar-se repentinamente, né? Ele pode começar uma coisa hoje e amanhã já desistir, né? Cheio de incoerência, de instabilidade, de projetos que iniciam, mas não vão adiante. E isso devido a interferências do destino. A carta da roda da fortuna ela lembra isso, imprevistos. Bem, próxima casa que nós vamos analisar aqui é a casa que vai falar é a casa tema da papisa, né? Que vai trazer os temas da papisa. Então, a papisa ela representa os nossos pensamentos, aquilo que a gente reflete, aquilo que a gente está analisando, os nossos segredos, os estudos, caso a pessoa esteja fazendo um curso ou esteja fazendo uma faculdade, uma coisa do tipo, a gente analisa aqui. Então a gente vê que os pensamentos desse consulente aqui estão voltados para a família e também para o novo tempo que se anuncia, que é o juízo final, né? Vemos aqui também na casa onde está localizada os temas, né, também do julgamento, que no caso aqui a gente faz relação com a família, a gente vê aqui, olha só, a carta do diabo, né, mostrando que pode ter alguma ambição, pode ter alguma falsidade dentro da própria família, um inimigo dentro da própria família, né? E quando a gente observa a casa do diabo, olha só, vemos aqui os segredos. A gente pode fazer uma triangulação aqui relacionando o diabo com os segredos da papisa, né? E também até voltar aqui novamente para a casa dos pensamentos. A gente pode fazer essa relação sempre que quiser. Então a gente vê aqui esta possibilidade de inimigos ocultos dentro da própria família do consulente. E ele está em busca de saber quem é, em busca de alguma revelação, né? Se estivéssemos analisando aqui sobre o ponto de vista dos estudos, a gente vê que veria como novos estudos, né, consulente motivados pelas ambições, né, a busca da erudição, do conhecimento. Então seria uma análise mais tranquila. Mas quando a gente olha para o lado da família, a gente vê inimigos ocultos aqui para esse consulente.
Bem, na casa 3, que é a casa da imperatriz, que é a casa das mulheres, da fartura, da abundância, daquilo que se expande, vemos aqui o sacerdote. Então, vemos aqui a expansão da fé, da religião. Então, nesse momento, né, nesses próximos 3 meses, a fé, a religião ou os grupos, algum tipo de grupo de apoio, mesmo que a pessoa não seja religiosa, ela vai procurar algum tipo de grupo para dar uma ajuda a ela. Vai ser importante, vai se expandir esse assunto durante esse período. Vemos aqui também, a gente pode relacionar essa casa aqui também com o trato com mulheres de um modo geral, com sua esposa, por exemplo. Né? Então a gente vê aqui respeito, a questão da lealdade. Né? Bem, quando a gente observa a casa 5, que é a casa da religião, a casa da fé, dos grupos, e também do casamento, a gente vê aqui, olha só, o pendurado, que é como se esse consulente ele tivesse amarrado, né? Se sentindo amarrado ou preso, ou literalmente preso a esse casamento. Ou esse casamento pode trazer assim muito desconforto, né? Como se a pessoa não tivesse liberdade dentro desse casamento, né? Dentro dessa, e como está em conexão aqui com o sacerdote, a gente vê aqui o respeito, a lealdade, o sacrifício. Pode ser que ele esteja atravessando um momento em que ele se sinta obrigado a cumprir as obrigações, né, como se fosse assim um mártir, né, uma pessoa assim que se sacrifica dentro do casamento e tal. A gente pode ver isso também. Casa 4 é a casa da estabilidade, do dinheiro e também das pessoas de autoridade. Né? Então a gente vê aqui o seguinte, como esse sujeito ele é empregado, ele trabalha como funcionário numa empresa, aqui pode representar o chefe dele. Né? E o chefe com má vontade em relação a ele. Vemos aqui o ceifeiro. A gente vê aqui o risco de demissão, aqui já reforça essa ideia. A gente vê, muitas das vezes, as mensagens se repetindo, assim como na mesa real do baralho cigano. Então a gente vê aqui, olha só, na casa, quando a gente olha para a casa do ceifeiro, nós vemos aqui o imperador. Né? Então é como se realmente o patrão, o chefe, o gerente desse rapaz, ele tivesse assim com vontade realmente de colocar ele para fora, né? Tivesse com raiva dele, né? Decepcionado. Então é isso que eu vejo. Além disso, como é a casa do dinheiro, a gente vê também cortes em relação a dinheiro. Né? Então, mais um significado. Né? O consulente ele está na casa do ceifeiro e o ceifeiro está na casa do consulente. Então, a recepção mútua, né, de cartas e casas. Então, a gente vê aqui uma mensagem enfatizada. Então, o consulente vai receber essas duas mensagens, né? Tanto a questão relacionada ao chefe dele, quanto de dinheiro. Existe também uma outra possibilidade, que é a possibilidade de dinheiro por meio de heranças, no caso. Né? A gente pode, depois de fazer essa investigação, pegar o feedback do consulente, né? Saber se realmente essa hipótese é
uma coisa viável ou não e depois jogar separadamente para ver, para ter uma confirmação ou não daquilo que está falando, né? Então, é um método também que tem as suas limitações. A gente vai mostrar as opções, né? Às vezes existe mais de uma interpretação e uma delas é a que vai bater, é a que vai realmente trazer aquela mensagem mais acertada, né? Bem, na casa 5, a casa da religião, né? A casa do casamento, a gente pode já predeterminar com antecedência também qual é o assunto predominante em cada casa, né? O próprio cartomante ele pode já, durante a conversa inicial com o consulente, já fazer esse levantamento, né? Então aqui a gente vê como casamento, casa 5, né? A instituição do casamento. Então a gente viu aqui o pendurado, né? Que é um casamento um pouco sufocante. Quando a gente olha para a casa 12, que é a casa que representa o pendurado, né? A gente vê aqui ele preso no mundo, quer dizer, ele sem muita autonomia, sem muita realização, né? E isso lhe causa, olha só, sofrimentos. Tá vendo? Então a gente faz a relação também dessa forma. Então a gente vê que ele se sente preso, né? Aqui o seu mundo, né? Tivesse assim amarrado e causando também sofrimento. Observe que a gente está vendo tanto predições quanto também aspectos mais psicológicos, né, daquilo que a pessoa está ou estará vivenciando. Às vezes a mensagem já vai impactar o consulente já naquele momento. Em outros casos, é necessário dar um pouco de tempo para que ele sinta os efeitos daquela predição, né? Em alguns casos, quando o prognóstico é feito e vai mostrar uma situação que não se altera do momento que foi feita a consulta até o final daquele período, então é como se você estivesse lendo já o presente, né, porque não se altera. Bem, na casa 6, que é a casa das escolhas, nós vemos aqui o tema do amor. Então, provavelmente, esse consulente ele vai estar tendo alguma escolha, né, relacionada ao amor, né? É uma ênfase, né? Quando aparece uma carta no próprio domicílio, é uma ênfase. Então, todos os temas aqui vão ser muito importantes para as escolhas desse consulente, né? No caso, o amor, a beleza, os triângulos amorosos, assim como se caísse também aqui a justiça, aqui na casa 8, né? Então, a gente pode utilizar, além disso, um recurso, né, principalmente em determinadas cartas, como por exemplo aqui o enamorado, né? O enamorado a gente vê aqui as escolhas, a árvore do bem e a árvore do mal. Então, as cartas que estiverem ao redor podem ser indicativos aqui dos assuntos que a pessoa pode estar balançado, né? Entre a imobilidade aqui e uma esperança. Então, esse pode ser o motivo. E aí a gente vai em busca de saber o que é isso daqui que ele está amarrado, que a gente viu que está relacionado aqui ao casamento, à mulher, né? E do outro lado, uma esperança que está relacionada à casa 7, que é o carro.
E o carro, ele está muito ligado às nossas ações, a casa do carro está muito ligada às nossas ações no mundo, às nossas metas, às nossas guerras, as nossas batalhas, aquilo que a gente sai para o mundo para tentar conquistar, assim como a imagem aqui. Então a gente vê aqui, olha só, uma outra recepção mútua, né? Deixa eu pegar aqui. Na casa 7 vemos aqui uma esperança, né? Então, os objetivos, né? As metas, as ações do mundo desse consulente estão voltadas aqui para orientação, para alguma esperança, né? Pode ser uma esperança relacionada a um carro, a um automóvel? Pode, né? Mas pode ser em busca dessa libertação, né? A gente vê aqui o carro é uma pessoa saindo de casa e a gente vê aqui que o ambiente doméstico dele é um pouco assim é, limitador, né? Se sente preso. Então pode ser que seja isso, né? Essa busca de libertação dele, a esperança que ele tem. E na orientação, olha só, na casa da orientação, das esperanças, né? Até dos oráculos, das visões, das intuições, aqui a gente vê o carro. Então também é outra recepção mútua. Então é uma mensagem também muito forte. Carro com estrela, né? E estrela com carro. Bem, na casa 8, que é a casa da justiça, das advertências, você vai ver causas na justiça, pleitos judiciais, ou você vai ver uma advertência que o tarô vai trazer para o consulente. Então, ele está trazendo aqui uma advertência para que esse consulente seja maduro, seja prudente. Em relação a quê? Olha só, a gente vê aqui o louco, né, na casa da pesquisa, que é a casa do eremita, dos estudos mais profundos, também a casa dos estudos mais profundos, da pesquisa para a sua vida, do retiro, do isolamento. Então, seja mais prudente em relação a essa busca de isolamento, né? Essa busca dessa pesquisa para uma nova vida. E olha só, a gente vê aqui o cajado do eremita na frente, né? E aqui o bastão do louco, né? E ele nem olha para. Então, uma recomendação bem séria aqui, né? Vê que o louco está né, bem pertinho aqui de cair aqui no precipício. E a carta do louco aponta aqui justamente para justiça. Então, possivelmente, esse consulente ele vai acatar o conselho de ser mais prudente, tanto em relação às pesquisas, caso ele esteja pesquisando alguma coisa para mudar de vida, ou em relação a esse isolamento que ele pode também estar buscando, estar querendo. Na casa 9, que é a casa do eremita, a gente vê aqui pesquisas, né, pesquisas mais profundas. Aqui como a pessoa vai estar em relação aos assuntos que ela vai estar só. Então a busca dela, olha só, a jornada dela, que é o louco, ela vai estar sozinha, né? Ninguém vai percorrer o caminho por ela. E olha só, quando a gente olha para a casa do louco, a gente vê que o tarô apontando para a justiça. Ele tem que trilhar esse caminho dele sozinho, né? Mas também com justiça. Veja que as cartas estão
se interligando umas com as outras, né? Na casa 10, que é a casa do destino, a gente vê aqui livramentos, que aparece o anjo da guarda, temperança, né? E livramentos, olha só, em relação ao seu destino, né? Aquilo que o destino traz para aquele consulente naquele período. Então, ele traz um livramento. Então, alguns perigos que a pessoa pode trazer, essa também é uma casa-chave, porque alguns perigos que podem vir sobre o consulente vai ter aqui o livramento. A gente vê aqui também no destino algo distante, então pode representar uma longa viagem pela frente ou um longo período de espera até encontrar a felicidade, que é representada aqui pelo Sol depois desse longo caminho pela frente. Quando a gente vê aqui a temperança, a gente olha lá para a casa da temperança. Então nós vemos aqui a imperatriz. E a imperatriz representa a esposa do consulente, mas pode representar também uma outra mulher, certo? Então a gente vê aqui a espera, né, ou livramento da esposa, ou a espera longa demorada por uma outra mulher. Por que pode ser uma outra mulher? Porque a gente vê aqui que, olha só, ele se sente um pouco sufocado, amarrado dentro do relacionamento dele. Então, é uma hipótese também viável, né, que tem lógica a gente fazer. Outra carta aqui que está no seu próprio domicílio, né, mostrando aquilo que a pessoa tem que ter coragem, tem que ter paciência, no caso a força, né, está enfatizado aqui, então realmente o consulente vai estar bem corajoso, né, bem paciente, ele vai ter essa força, né, porque a força está na própria casa e ela fica mais forte aqui. Então, ele vai ter que ter paciência. Então, a gente olha também, assim como nós fizemos aqui com o enamorado, a gente olha as cartas que estão ao redor. O que é que ele vai ter que ser corajoso e ter paciência? Olha, a gente vê aqui os livramentos e vê aqui o mundo. Então, livramento dentro do mundo, né? A gente vê também mais significados que estão relacionados a essas cartas também pelas conexões e pelos assuntos que elas estão caindo aqui também, certo? Que o consulente se sente amarrado, que é que ele está preso, né? A gente vê aqui no mundo dele, né? A gente vê ele preso, né? No tempo de pandemia, está preso mesmo aí dentro de uma redoma, né? A gente vê isso e é como se ele tivesse preso, né, em um determinado mundo mesmo, né? E essa prisão dentro desse mundo causa sofrimento, né? A gente já viu essa conexão aqui, certo? Bem, na casa 13, a casa da morte, né? A casa da morte, da raiva, do rancor, a gente vê aqui o próprio consulente. Isso vai revelar, onde o consulente cai, vai revelar algo assim bem forte sobre ele, sobre o seu estado de espírito, né? Então ele pode estar aqui zangado, pode estar chateado, pode estar assim melancólico também, porque a morte traz essa melancolia, essa raiva, esses sentimentos negativos,
né? E quando a gente relaciona aqui procura mais informações, a gente vê aqui, olha só, o ceifeiro na casa está em recepção mútua, como eu falei. Então pode ser em relação ao chefe dele, ao próprio dinheiro dele e também, como eu disse, heranças. Vamos aqui agora à casa 14, a casa da cura, né? Do estado de saúde do consulente. Você pode utilizar essa, como pode utilizar também a casa do sol para representar a saúde, né? Eu escolhi a casa 14 mesmo, que vai mostrar tanto se o consulente está protegido espiritualmente, né, quanto também o seu estado de saúde. Então aqui a gente vê que sim, ele está bem de saúde, né, está bem espiritualmente, e olha só, está fazendo conexão com outra carta de proteção, que é o sacerdote. Então, sim, ele está bem protegido espiritualmente, está bem de saúde, né? E observe que a imperatriz ela está ganhando outros significados nesse momento. Ela não está representando a, a mulher dele, entendeu? No caso aqui, agora nós podemos, numa outra abordagem, ver essa personagem aqui, né, da imperatriz, como a esposa dele, né? Mostrando que características uma pessoa de paz, né? Uma pessoa que está bem espiritualmente, que é uma pessoa fiel, né? Que é uma pessoa leal, pode representar uma pessoa religiosa, né? Devido às casas que ela tem em relação aí, né? Então, é isso. Na casa dos vícios, das ambições, a gente vê aqui duas coisas. Ou ambições relacionadas aos estudos, ou ambições secretas, né, que o consulente tem, ou vícios que são mantidos em segredo, né? E quando a gente faz aqui uma relação, pode ser um vício que ele mantém em segredo da sua família, né? Ou então ambições ligadas a estudos, né, em busca de um novo tempo também. Então, a gente pode ver dessa forma também. Na casa das interrupções, das dores, a gente vê aqui o mago. Então, são as iniciativas dele que são interrompidas, que passam por dificuldades, né? É uma carta de comunicação também, então a comunicação dele vai estar prejudicada, assim como também o trabalho dele, né? Já que a casa 1, que é a casa do mago, ela representa também o trabalho. Então faz relação também aqui com imprevisto trazidos pelo destino aqui e correndo o risco da interrupção aqui do emprego. A gente vê aqui que o patrão dele aqui, né, uma das interpretações aqui da 4 com a 13 é o patrão com raiva dele, né, ou querendo eliminar ele do trabalho. E na casa 17, que é a casa das esperanças, da espiritualidade, do direcionamento. Então ele está bem direcionado aqui, está indo adiante, né? Sendo guiado pelas luzes, pelos astros, né? E olha só, com a esperança, a recepção mútua aqui também. O passado, que é a casa 18, a gente vê aqui o sol, né, que é a felicidade, o amor retribuído, né? Então ele pode estar se lembrando, ele pode estar querendo esclarecer algum assunto do passado,
né? O sol traz a luz, né? As sombras, aquilo que foi mal esclarecido no passado. E aqui na casa do sol, que a gente pode também usar para representar o casal, a gente vê aqui competição, ciúme, desentendimento, né? E o passado sendo esclarecido. Então, eu já diria que dentro do casal aqui, a gente vê um certo mal-estar por conta do consulente, já que a mulher, a esposa dele aqui, já representa uma pessoa fiel, né? Então ele pode estar aí com algum engano, pode estar com ciúme ou com alguma questão mal esclarecida que pode ser resolvida, né? Por isso que a gente vê aqui uma advertência, né, nessa questão de se isolar e tal, aqui na casa 8. Bem, a casa seguinte, que é a casa 20, que é a casa da família, né, que é a casa também das novidades importantes, a gente vê aqui, olha só, o diabo, que representa, nesse caso aqui, um inimigo ou os vícios, pode representar uma pessoa viciada dentro da família. Essa casa aqui ela não vai representar o lar especificamente, não, a família do consulente. Pode representar um parente invejoso, malicioso, uma pessoa viciada também, né? Então você vai, conversa com o consulente, mostrando aqui, ele pode até influenciar esse consulente aqui negativamente, né? Já que a gente vê aqui os segredos, olha só, os pensamentos aqui, como se ele influenciasse mal o consulente, né? Para o mal. E na casa da conclusão do mundo, é uma mensagem assim, como se dissesse assim, olha, a conclusão do assunto é essa, vai ter dor, vai ter sofrimento, você vai passar por uma confusão, né? A sua vaidade vai ser derrubada, né? E a gente vê um período assim de derrotas mesmo, interrupções, de dor, de fracasso, né? Onde o consulente deve agir com justiça. Então a gente vê aqui, a gente pode colher mais informações fazendo um espelhamento. Aqui dá 0 com a 11, a gente vê aqui como se o consulente tivesse que ser corajoso e agir com justiça, né, no seu caminho. Vemos aqui o trabalho dele, né, que passando por possivelmente uma interrupção, uma demissão. Vemos aqui as esperanças dele em segredo, né, uma esperança que está relacionada à falta de virtude, a vícios, né, a contravenção, tudo que está relacionado a que não é bem visto, a parte mais sombria do consulente é mostrada aqui, né? Então a gente vê aqui uma esperança, né, em segredo. Vemos aqui alguém na família alguém viciado ou um inimigo, né? Vemos aqui o início, né, ou de algum, por exemplo, romance ou um triângulo amoroso, é possível ver isso também. Vemos aqui a caminhada dele, né, fora aí as suas ações no mundo um pouco limitadas. A gente vê aqui também passado aqui dentro
dentro da sua fé, né? Quer dizer, uma confusão na sua fé, desculpe, né? Que o passado no casamento dele precisa ser esclarecido, alguma coisa, né? E a gente vê aqui, olha, esclarecimento sobre algum assunto que chateia, ou então algum corte, esclarecimento sobre algum corte que o consulente tem que passar, né? Alguma transformação ou morte. Vemos aqui prudência em relação à mulher, né? O outro detalhe aqui forte sobre o consulente, né? Ele está agindo um pouco assim, pode estar agindo como um louco, né? Assim, precipitado, se precipitando. Aqui a temperança com o mundo, né? A gente vê o livramento do mundo, né? Quer dizer, é como se houvesse assim um anjo protetor, trazendo assim uma luz, uma ajuda, um amparo no mundo mesmo do consulente, né? Então é isso. É uma leitura um pouco cansativa, né? Eu não recomendo para todo mundo, né? Já que é cansativo, é melhor jogar uma mandala e um método de 9 casas para abrir logo o jogo, que vai ser mais objetivo. Aqui é demorada a leitura e não é todo mundo que gosta, né? Então, sou bem sincero. Agora, para a pessoa se entender, para a pessoa refletir, a pessoa está com a cabeça cheia ali, ela quer refletir, ela quer entender melhor aquilo que ela está passando, que ela está sentindo. Então surgem muitas coisas durante uma leitura dessa daqui, né? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa a sua avaliação, seu comentário. Caso queira fazer uma consulta particular comigo, basta entrar em contato por meio do WhatsApp que vai estar na descrição do vídeo. Tá bom? Um grande abraço e até lá.